Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Nós costumamos orar antes de ler a palavra, para pedir para Deus falar conosco. Lembrando que nós só vamos ouvir a voz de Deus se nós crermos e se nós prestarmos atenção. Deus nunca fala com quem não quer ouvir, com quem não crê que Ele fala. Então nós devemos ter sempre essa postura quando você for ouvir ou ler a palavra de Deus. Creia que Deus vai falar com você. E a partir do momento que você crê, você presta atenção para saber o que Deus quer falar com você. Amém? Deus, em nome de Jesus, nós abrimos a palavra e também abrimos o coração. Reverentemente, humildemente, pedimos a Deus, mais uma vez, use ela para falar conosco. Todo impedimento, qualquer tipo de barreira, de qualquer sorte, que queira impedir, ó Deus, a compreensão da sua palavra, seja vencido agora pelo poder que há no nome de Jesus. Nós desejamos, cremos e queremos ouvir a tua voz. Fale conosco, ó Pai, através da sua palavra. É o que nós te pedimos. Amém. Mateus 24, versículo 38, diz assim: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Versículo 39, que é o nosso assunto. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Versículo 39. E não o perceberam e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém. Somente este versículo inicialmente. Veja que Jesus está falando da volta dele e ele está dando uma orientação para nós, cristãos, como é que vai ser, como vai ser esse dia. E ele usa o exemplo que a volta dele vai ser como aconteceu nos dias de Noé, que as pessoas que viviam nos dias de Noé não perceberam tudo o que estava acontecendo até chegar o dilúvio. Eles perderam essa capacidade de percepção espiritual. Nós fazemos parte, vivemos numa geração conhecida como geração online. Todo mundo sabe o que quer dizer online. Alguém já disse que uma pessoa normal, ela abre a tela do seu celular ou do seu computador, desde a hora que acorda até a hora que dorme, uma média de 150 vezes por dia. Tem gente que um pouco menos, tem gente que um pouco mais. E esse é o meio em que nós vivemos. Nós fazemos parte disso. Nós temos celulares, nós temos computadores. Nós também estamos nessa estatística aí. Nós fazemos parte. E existe uma armadilha espiritual para essa geração online. Qual que é o efeito colateral dessa prática para a nossa geração? Isso pode ser praticado inconsequentemente. E o que isso resulta? Então, queridos, nós sabemos que quando você está online, você tem o mundo ao seu dispor. Alguém vai dizer tudo que você quer, tudo que você precisa, está ali, ao seu gosto. Você procura o que você quer, seja lá o que for. Você está conectado com o mundo, você está online, e você tem nesse mundo virtual o mundo ao seu dispor. O que nós nos esquecemos muitas vezes é que nós somos pessoas reais, nós não somos virtuais. E como pessoa real você não tem o mundo ao seu dispor. Como pessoa real você é uma pessoa no mundo. É diferente. No momento quando você está conectado, você tem o mundo ao seu dispor. Quando você desconecta, você é só mais um nesse mundo. É um no mundo, não é um mundo para você. O modo de vida dessa geração, que nós chamamos de geração do tempo da ciência multiplicada, é um modo de viver que a gente vai perdendo essa capacidade de percepção. Você vai ficando
arrastado, seduzido por esse mundo ao seu dispor, e o efeito colateral disso é que isso vai anulando a sua capacidade de perceber o mundo à sua volta, as suas capacidades de perceber, através do sentido, tudo aquilo que está acontecendo. Então, aquilo que acontece à nossa volta, muitas vezes nós não estamos percebendo. É os filhos que crescem, as coisas que acontecem, os eventos, o tempo passa, e essa geração ela está desapercebida das coisas que estão acontecendo. Isso é resultado, um efeito colateral deste viver moderno chamado da geração online. Nós falamos que é um mundo ao seu dispor, porque nós usamos tudo na primeira pessoa, Meu celular, meu plano, meus contatos, meus seguidores, meu Face, meu Instagram, meu. É uma infinidade de meu, tudo meu. Note que Jesus está falando para nós que a geração que viveu na época de Noé, eles não perceberam. E não perceber é perder a capacidade de percepção, eles estavam desapercebidos. O que estava acontecendo poderia facilmente ser percebido, mas havia uma agitação na época, chamado de comidas, bebidas, casar, dar-se em casamentos, festas, agendas, que isso neutralizou a capacidade deles de perceberem aquilo que de espiritualmente estava acontecendo no meio deles. Então, só para a gente caminhar junto, o dicionário traduz como percepção a sua faculdade ou capacidade de perceber. Isso é percepção, o ato ou efeito de perceber. Percepção é perceber. E o que é perceber? Perceber é adquirir conhecimento pelos sentidos. Então, através dos nossos sentidos naturais, você adquire conhecimento por eles, e isso é perceber. E quem percebe tem percepção. Como que eu adquiro conhecimento pela percepção? Através dos sentidos. Vendo, ouvindo, tocando, comendo, cheirando. Através dos meus sentidos, eu percebo as coisas. Esse conhecimento através dos sentidos. E percepção espiritual? Eu sou um espírito, você é um espírito. Nós costumamos falar que nós temos um espírito, mas na verdade nós temos um corpo. O que nós somos é um espírito. O corpo nós temos por um tempo e logo ele passará. E quando a gente não tiver mais este corpo, a gente vai continuar existindo, salvos ou perdidos. Então nós temos um corpo, mas nós somos um espírito. E percepção espiritual é adquirir o conhecimento pelos sentidos, ação ou reação, daquilo que se acontece no mundo espiritual. Seja o Espírito Santo de Deus ou o espírito maligno, que trabalha contra a ação do Espírito Santo. Isso é percepção espiritual. O que Jesus está dizendo é que aquela geração, eles estavam desapercebidos, não percebiam o que estava acontecendo à sua volta. O que é que estava acontecendo? Deus mandou Noé fazer uma arca, porque ele ia mandar um dilúvio, e a arca não foi feita em segredo, para ninguém perceber. Ela não foi construída num dia, para que alguém dissesse assim, olha, nem percebi, eu passei aqui ontem, não tinha, hoje já tem. Não. Ele foi um projeto de 120 anos. Não era um projeto de segredo, não era o pregador da justiça. Ele falava, estou fazendo uma arca porque Deus vai trazer justiça. O jeito que vocês estão vivendo não é o jeito que Ele criou vocês para viverem, e Ele vai justiçar essa geração. Então não tinha nenhum segredo. Depois, aqueles animais que foram para a arca, eles não foram transplantados. Será que ninguém viu um pássaro que não existia naquela região voar por ali? Ninguém viu um animal de grande porte que não era daquela região passar por ali? Ninguém percebeu nada? Nem um bicho, nem um animal, nem uma ave. Como é que tudo isso veio de longe, nada em segredo, tudo é muito grandioso, um projeto de 120 anos, quem está fazendo ele está botando a boca no trombone, está falando por que ele está fazendo, e agora há uma mobilização para os animais de toda a espécie vir para a arca. O que está acontecendo com aquela geração que ninguém percebeu nada, ninguém para falar, olha, você viu o animal que passou por aqui? A ave que voou por essa região? Tem alguma coisa acontecendo. Não está normal. Alguma coisa fora da normalidade acontecendo. Mas diz o texto que eles não perceberam. Só foram perceber quando chegou o dilúvio, mas aí já era tarde demais. Então não perceberam que Noé entrou na arca, não percebeu que Deus fechou a arca, não perceberam que depois da arca estar pronta, ficou 7 dias ainda com as portas abertas.
a arca não era nem um barquinho que dava para esconder em qualquer lugar. Mas o fato é que eles perderam essa capacidade de perceber. Muito bem, queridos. Eu quero, dentro dessa explicação de Jesus, lembrar dos ensinamentos dele. Em Mateus 13, no versículo 10, os discípulos aproximaram de Jesus e perguntou para ele, por que ele fala por parábolas? Eles não entendiam as parábolas. Falou, por que o senhor fala conosco por parábolas? Esse conosco era Jesus, discípulos da multidão. E aí Jesus explicou para eles assim, olha, versículo 11, ao que respondeu, porque a vós, discípulos, é dado de conhecer os mistérios do reino dos céus, e aos outros não. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo, ó, Deus está querendo falar com algumas pessoas aqui e não quer falar com outras. Ele quer se revelar a alguns e não quer que os outros tomem conhecimento daquilo que ele vai falar. Porque a vós, tem um grupo ali que ele falou, olha, os mistérios do reino dos céus estão abertos para vocês. E para os outros não, está fechado. E ele explica, pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso é que eu falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem entende. E o versículo 14, Jesus diz assim, olha, isso aqui é o que o profeta Isaías profetizou para vocês. O profeta Isaías capítulo 6 e outros textos. Jesus está falando para ele, é aquilo que Isaías falou. E tudo isso, se você olhar no texto e até mesmo no contexto, tem a ver com a palavra de Deus. Falou, por que o senhor está falando com alguns e não quer falar com outros? Ele vai dizer assim, olha, porque desde que Isaías profetizou, este povo se aproxima de mim de mau grado, com coração duro. Eles não têm interesse na minha palavra. É dessa forma que eles se apresentam. Eles não acreditam na minha palavra, eles não têm um coração receptivo, eles não têm uma boa aceitação com a minha palavra, e é por causa disso. É por causa disso, esse coração endurecido, por receber de mau grado, que quem tem paladar pela palavra, eu vou dar mais ainda, ele vai ter em abundância, e quem tem e está perdendo, vai sendo tirado até que ele não tenha nada, vai ficar sem nada. Você pode perceber que isso é uma coisa comum, que a gente pode constatar no nosso meio até nos dias de hoje. Pessoas que vão sendo minadas, até que elas não têm mais nada de Deus. Não tem palavra, não tem conversão, não tem fé, não acontece nada. E Jesus, quando disse isso, ele falou assim, olha, o profeta Isaías, ele falou isso mesmo, este povo está com o coração endurecido, eles me ouvem de mau grado. Por quê? Porque eles fecharam os olhos para as minhas coisas, eles não querem perceber, eles não querem ouvir. Porque se eles ouvirem e entenderem, eles se converterão e serão curados. Como eles não querem se converter, então eles não entenderão e eles não serão curados. Bem-aventurado, disse ele, bem-aventurados são vocês que têm coração enternecido, interesse na minha palavra. Ele falou, vocês estão ouvindo coisas que muitos profetas e santos desejaram ouvir e não puderam, não era para a época deles. E vocês que estão sabendo o que estão ouvindo, dando o devido valor, o devido crédito como palavra de Deus, Jesus disse, olha, vocês são bem-aventurados. Muitas pessoas quiseram ter essa compreensão das coisas que vocês têm e eles não tiveram. Então, queridos, você vai ver a partir daí deste ensinamento de Jesus que ele continua, às vezes falando à multidão, mas alcançando alguém no meio da multidão. As pessoas alcançadas por Jesus têm a ver com as pessoas que tinham interesse pela sua palavra. Eram pessoas que tinham paladar, coração desejoso, não endurecido, coração enternecido, ao contrário. E ele diz que ele não quer falar com essas pessoas que não têm bom grado em ouvir a sua voz. A seguir, você vai ver Jesus conduzindo o seu povo por parábolas. E alguém perguntou, por que parábolas? Ele já explicou. Ele falou, parábolas é por causa disso. Porque tem muita gente que vai ouvir, mas não vai entender. Ele vai ver, mas não vai ver. Isso não vai fazer efeito nenhum na vida deles. Já tem um grupo de pessoas que eles vão ouvir e isso vai crescer dentro deles. E quanto mais eles buscarem, mais eles terão. Mais lhes será dado. Muito bem. Junto com isso, nós vamos ver, onde nós lemos em Mateus 24, que Jesus está falando assim, olha, essas palavras são fiéis e verdadeiras. Vai passar os céus e a terra e elas vão se cumprir. Não vai ficar
Absolutamente nada. Por que Jesus está frisando a importância deles crerem na palavra? Porque ele está falando de uma palavra que, humanamente falando, as pessoas que não receberem de bom grado isso como palavra de Deus, eles não vão crer. Ele está falando de algo grandioso, que vai acontecer no mundo todo. Ele falou, vai estar 2 numa cama, vai ser tomado um, vai ser deixado o outro. Vai estar 2 num campo, vai ser tomado um, vai ser deixado o outro. Ele falou, vai chegar a hora que vai acontecer conosco, mesmo que aconteceu nos dias de Noé. Haverá uma ação de Deus, num tempo em que já está acontecendo na terra uma ação do mal, porque antes do dilúvio houve uma ação violenta do mal. O pecado proliferou de tal forma que diz o texto que a maldade dos antediluvianos chegou diante do Senhor, o limite. E ele mandou a mensagem. E a profecia nos avisa agora para nós, nos últimos dias, dizendo que nós vamos viver num tempo em que as pessoas ficarão tão desapercebidas dos acontecimentos espirituais, elas estarão tão concentradas em outras coisas, a geração online. Elas estarão tão capturadas, seduzidas por tantas coisas, que elas perderão essa capacidade de perceber o tempo em que vivem, os acontecimentos das coisas e as coisas que sobrevirão ao mundo. Por isso esse dia será para eles um laço, ou seja, um susto, uma armadilha que foi disparada, como aconteceu com eles, quando eles perceberam o que estava acontecendo, eles já estavam no meio das águas. Aquilo era irreversível. As parábolas que seguem, todas elas montadas, Jesus falou, olha, com parábolas eu quero falar com vocês. São sinais, são avisos, são mensagens para vocês. O mundo, quando ouvir uma parábola, não vai entender nada. Vocês entenderão. Na sequência de Mateus, depois que Jesus fala dos dias de Noé, você vai ver em Mateus 24, 45, Deus falando da parábola do servo bom e do servo mau. É o mesmo ensinamento. Ele está dizendo ali que o Senhor confiou aos seus servos, desde que ele se ausentou da terra, ele confiou aos seus servos a capacidade de sustentarem os seus conservos. Deus está dizendo, olha, Deus deu para as suas pessoas, pessoas que existem em volta da gente que serve a Deus, que elas dependem de você para ter as coisas de Deus. O ensinamento da parábola é esse. Deus te deu pessoas. Mas teve servos ali que o Senhor confiou neles. Olha, você vai dar o sustento a cada um daqueles que Deus colocou sob você para alimentá-los, para orientá-los. Você é um representante de Deus. Você tem a chave do reino dos céus. Mas com a boa parte dos servos, chamado de servo mau, eles falam, meu senhor tarda em vir, e ele está demorando, talvez ele nem venha no meu tempo. E eles passaram a espancar e a deixar as pessoas sofrerem necessidades e não se importaram. Mas teve também o servo bom na parábola, que este cuidou de todos que Deus lhe confiou. Todos que Deus lhe confiou, ele cuidou e Deus sustenta a seu tempo. E aí Jesus disse que chegou a hora que o Senhor veio e ele recompensou o servo bom e colocou ele sobre todos os seus bens, sobre toda a sua herança. E aquele um que não creu que o Senhor colocou alguém sob o seu comando, sob a sua orientação, ele foi condenado, porque o Senhor dele veio numa hora em que ele não estava percebido, ele não estava sabendo. Lá em Mateus 13, onde eu li, o versículo diz assim, olha, esses que endureceram o seu coração para a palavra, esses que ouviram a Deus de mau grado, disse assim, olha, de modo nenhum eles perceberão as coisas de Deus. O próprio Jesus falando. As pessoas que se embruteceram para as coisas de Deus, foram influenciadas pela geração em que viveram, diz o texto, por causa da forma como eles trataram as coisas de Deus, houve um embrutecimento, eles perderam a capacidade de percepção espiritual e de modo nenhum eles perceberam o que estava acontecendo. Este servo mau não percebeu o tempo dele, o momento dele, a missão dele, o chamado dele, quem era ele, quem era o seu Senhor. A sua vida passou. E ele se embriagou com o mundo, deixou o mundo em que ele vivia influenciá-lo.
E aí o texto termina dizendo que a sua sorte será com os hipócritas, lançado ali onde haverá choro e ranger de dentes para todo sempre. Uma expressão que se refere ao juízo final. A próxima parábola, você vai ver que é a parábola das 10 virgens. Todo mundo conhece, decora a parábola das 10 virgens. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens que saíram ao encontro do seu esposo. Veja que as 10 eram virgens, as 10 sabiam do noivo, as 10 estavam indo ao encontro. Só que metade delas, 5, elas foram chamadas aqui de loucas. Não é um xingamento, é uma avaliação. Elas viviam uma vida que Deus, na parábola, chama elas de vida louca. Elas sabiam do noivo, elas eram virgens. Está falando de pessoas que servem a Deus. Sabia da sua volta, sabia da sua promessa. Elas estavam caminhando ao encontro. Só que nesta caminhada ao encontro, Deus deu a elas o Espírito Santo, para elas serem guiadas, orientadas, mas elas menosprezaram o Espírito Santo, viveram sem. Esse cristianismo maluco praticado, um cristianismo de resultados, um cristianismo de métodos, de marketing, em que as pessoas planejam como vai ser, do jeito que vai ser, qual o resultado que vai ser alcançado, e não precisa nem orar, a coisa é técnica. Nós temos, para nossa tristeza, admitir que o cristianismo hoje praticado, se Deus não vier, ele não faz falta. Está tudo programado já, está tudo certo. A gente já sabe o que fazer. Poucas pessoas sentirão a falta dele. Nós já sabemos tudo o que vai acontecer, está tudo preparado. Não há aquela necessidade dele. Por que eu chamo de um cristianismo suicida? Porque a Bíblia chama as virgens de louca. Qual foi a loucura que elas cometeram? De caminhar ao encontro do esposo do jeito que elas entendiam que era melhor. Não deram o menor respeito, não deram o menor valor à orientação dele de que elas deveriam fazer isso na unção do Espírito. Mas você que é crente sabe que esse negócio de depender do Espírito, você não tem resultado na hora que você quer. O Espírito não faz o que você quer, não te atende na hora que você quer, não faz do jeito que você quer. Ele é soberano, ele é Deus. E para você depender do Espírito, você tem que esperar o tempo dele, orar a ele, fazer a vontade dele, submeter a ele. E os homens têm pressa. A geração online é uma geração acelerada. É uma geração com pressa, corrida. Nós queremos tudo enlatado, tudo prontinho. Nós queremos profecia pronta, revelação pronta, tudo pronto. É o cristianismo maluco, das virgens loucas, chamado aqui de nécias. Que loucura, você sabia que o noivo viria, você sabe que para subir com o noivo só tem um jeito, é o Espírito Santo que vai te levar. Como é que você viveu sem ele? Muita gente pensa que as 5 nécias, as 5 mundanas, loucas, que nunca quiseram Deus. Não. Virgens significa o povo cristão, vestidas de branco, com suas lâmpadas. O noivo está vindo, elas vão encontrar com o noivo. Todo mundo ali é evangelizado. Todo mundo ali é consciente do que está fazendo. Tanto é que quando chegou a meia-noite, a hora inesperada, que ouviu-se um clamor, aí vem o noivo abrir-lhe a porta, não precisou explicar nada para elas, já sabiam, já correram, falou, mas nós não temos azeite. Elas não ficaram perdidas na parábola, dizendo, o que está acontecendo? Não estou sabendo. Elas já sabiam. Correram o risco. É aqui, queridos, que nós temos aviso de Jesus. Nós vivemos no meio de um povo que você não pode falar quem é cristão, quem não é cristão. Você não pode falar quem é salvo, quem não é salvo. Nós não temos essa capacidade. E Jesus falou para a gente nunca fazer isso, porque a gente não vai saber disso. Então nós somos mais ou menos todo mundo igual. Falar quem está online hoje? Todo mundo. Crentes, não crentes, cristãos, não cristãos. Todo mundo no mesmo barco, vivendo na mesma vida, só um produto do meio. É igual no tempo do dilúvio, é igual no tempo de Babel, é igual no tempo de Cristo. Só que tem um grupo que, embora eles vivam aquilo que todo mundo está vivendo, eles estão apercebidos. Eles não perderam a sua capacidade de percepção. Eles estão olhando, eles estão vendo, eles estão recebendo a palavra, eles estão dando crédito à palavra. Jesus disse várias vezes, eu vou-lo tenho predito, vocês vão ver isso. Quando vocês verem isso acontecer, sabei por vós mesmos. Ele não disse assim, olha, quando isso acontecer, um anjo vai aparecer do céu. Não, quando vocês virem a figueira brotar. O que você entende quando a figueira brota? Chegou o verão. Falou, então, quando vocês olharem para Israel nascer,
Sabei por vós mesmos, está próxima a vossa redenção. Você mesmo tem inteligência para isso, capacidade para isso, percepção para isso. Então use os seus sentidos e dá uma sondada no mundo em que você vive. Dá uma percebida, põe sentido, põe reparo, como diz os antigos. No comportamento, nos acontecimentos, nas coisas naturais, nas coisas sobrenaturais, nas coisas espirituais, no tempo, na fé, em tudo, põe sentido. Como disse o texto, sabei por vós mesmos. Não é para a gente falar assim, quem está online está em pecado. Não, não tem como. Hoje faz parte do trabalho, faz parte da educação, faz parte da vida. Mas você não pode perder essa capacidade de percepção, porque Deus está guiando o seu povo. Você tem que ouvir a voz do pastor amado, o pastor Jesus. Você tem que ouvir a direção do Espírito Santo, dizendo. Se nós perdermos essa capacidade de percepção, disse Jesus, teve um grupo aqui que eles só perceberam quando o dilúvio chegou. A profecia do arrebatamento diz que tem um grupo que só vai perceber quando eles ficarem. Eles não vão perceber antes. Enquanto tem um grupo dizendo, olha, Jesus está voltando, olha o que está acontecendo, olha isso, olha aquilo, olha os sinais, olha o que a palavra disse, olha o que está acontecendo, olha o que Jesus prometeu, olha o que está acontecendo. Tem um grupo que eles não estão nem aí, eles estão conectados com o mundo e esqueceram deles, que são apenas um no mundo. O mundo tem mais coisa para nos oferecer do que nós temos capacidade de perceber. Se você gastasse o resto da sua vida, seja lá quantos anos você tem, para se inteirar de tudo que o mundo te oferece, você não ia dar conta. É mais informação do que você pode imaginar. Muitas são interessantes, outras nem tanto, umas não prestam, outras são prejudiciais, mas tudo isso está ao dispor. Isso tem se tornado uma armadilha para muitas pessoas, que elas perderam a capacidade. Então, você pode ver que a grande maioria estão conectados, eles estão antenados, mas eles estão percebendo que a vida está passando, as oportunidades que vão passando, eles estão percebendo que Deus tinha um plano para eles, que Deus colocou pessoas para eles servirem, que Deus deu a eles o Espírito Santo para ajudá-los na caminhada. Deus sabia que nós não teríamos condições de praticar esse cristianismo lúcido de nós mesmos. Ele falou, então eu vou para o Pai, mas eu rogo o Pai e o Espírito Santo já virá, ele vai ficar aqui com vocês. Ele vai guiá-los, ele vai orientá-los, ele vai dirigi-los. Quem deu crédito a isso, quem creu nisso, esperou, buscou, recebeu. Está vivendo isso. Quem não percebeu, que muita gente nem percebe que isso é uma realidade, eles vão perdendo cada vez mais o que tem. Logo depois da parábola das 10 virgens, você vai ver Mateus 25, 14, que fala da parábola dos talentos. É onde lá fala que Deus nos deu riquezas, que Deus nos deu talentos. E esses recursos nada mais era a oportunidade que Deus nos deu de granjear coisas para eles. Imagine alguém que vai comparecer diante de Deus e Deus vai falar, eu te dei uma vida de 80 anos, 90 anos, e você viveu 90 anos todinho para você. Você nunca viveu um dia para Deus. Você gastou tudo com você. Você recebeu capacidades, habilidades, dons, riquezas, talentos. Você viveu para um único consumidor. Você nunca multiplicou isso para Deus, dizendo, Deus, o Senhor me deu um, mas virei 2. Multipliquei, granjeei. O homem que recebeu um talento só foi o único que enterrou na terra e falou para o seu Senhor, eu sabia que o Senhor era muito rigoroso, que o Senhor ceifa onde não plantou. Ele estava totalmente equivocado. Que Deus rigoroso? Onde você está vendo que Deus é rigoroso? Um Deus que mata seu filho para não matar o pecador? Ele estava totalmente desinformado de Deus. E na parábola, Jesus falou para ele assim, já que você não queria fazer nada, então que você não pegou o talento e deu para outro? Já que você não queria produzir absolutamente nada para Deus, já que você existiu para você, nunca ninguém vai poder dizer glória a Deus porque você existe. Você viveu somente para você. Você gastou todo com você, você gastou todo o tempo, toda a habilidade, toda a riqueza, tudo. Você nunca se preocupou em fazer alguma coisa para Deus, como se Deus tivesse. Você é o final da bênção. Chegou e morreu. Todas essas parábolas, queridos, Jesus está dizendo assim, olha, o povo dele está no meio dos outros. Os outros vivem diferentes.
Os outros têm uma forma diferente de agir e reagir com tudo que existe na vida deles. As pessoas naturais do mundo, que não tiveram encontro com o Espírito Santo, elas têm uma forma de lidar com elas, com o próximo, com o tempo, com a habilidade, com a beleza, com o saber, com a força, com o dinheiro. O cristão tem um jeito cristão de lidar com cada uma dessas coisas. Ele tem uma orientação de Deus para ele, no meio dessa geração, vivendo como todo mundo vive, onde todo mundo vive, fazendo aquilo que todo mundo faz no dia a dia para sobreviver, porém, ele não perdeu a sua capacidade de perceber. Os discípulos eram assim. Os profetas eram assim. Ao mesmo tempo que eles viviam uma vida normal, um cuidando do campo, outro sendo ministro, outro fazendo outra coisa, mas eles estavam antenados. Eles estavam com a sua capacidade de percepção do mundo espiritual diante deles. As festas que nós festejamos são testemunhas disso. Os reis magos vieram do Oriente a Jerusalém adorar porque nasceu Jesus. Como é que eles perceberam que nasceu Jesus? Como é que esses 3 camaradas perceberam? Vimos a sua estrela brilhar no Oriente. Eles tinham conhecimento de que a estrela brilharia. E são dezenas de casos de alguém que lendo um livro, ouvindo uma profecia, perceberam, é o momento, é agora. O Senhor disse que seria assim, está sendo. O Senhor avisou, está acontecendo. Nós ficaríamos listando aqui dezenas de coisas que elas estão acontecendo agora, nos nossos dias, nunca aconteceram antes, na proporção que está acontecendo, e que o Senhor disse, isso vai acontecer nos últimos dias. Mas porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Ele está dizendo, vai ser um tempo que muitas pessoas perderam a capacidade de ouvir, crer e perceber as coisas que estão acontecendo à sua volta. Então, queridos, nós vivemos num mundo em que eles não conhecem parábolas. E as parábolas nem são para eles. As parábolas são para nós. Nós é que temos o dever de avisá-los. Nós é que temos o dever, é a nossa missão. E muitos, quando estiverem com o coração endurecido, o pouco que tem será tirado, diz o texto. Até o pouco que tem, Deus vai tirar deles. Por quê? Porque eles não dão o menor valor. Então existe muita gente hoje que já teve muito mais de Deus do que tem. Está minguando. O tempo vai passando, eles vão definhando. E alguns ainda falam com saudosismo, naquele tempo a gente cria, naquele tempo a gente era fervoroso, naquele tempo a gente fazia a obra. O que mudou? Deus é o mesmo, a oportunidade é a mesma, o Espírito Santo não terminou sua obra, nós é que estamos perdendo. Qual o motivo? Falou, mau grado, coração endurecido, uma geração entorpecida pela armadilha espiritual que acomete o povo do tempo da ciência multiplicada. É muita coisa linda, é muita descoberta, é muita tecnologia, é muita informação. Qual é o efeito colateral disso? Você entra nesse mundo e não percebe o seu mundo. Você vê o que está acontecendo no mundo todo e não percebe o que está acontecendo à sua volta. E Jesus disse, bem-aventurados são vocês que ainda estão ouvindo de bom grado, vendo as coisas acontecer, ouvindo aquilo que Deus falou, vocês são bem-aventurados. São aqueles que ainda estão atentos à palavra de Deus, porque tudo isso tem a ver com a palavra de Deus. Todas essas parábolas são parábolas de advertência que termina com um lamento horrível para aqueles que desaperceberam. Pode observar todas elas, lê em casa. São gostosas de ler, curtinha. Você vai ver em cada uma delas um grupo de pessoas tomando um susto, dizendo, acabou o tempo do Espírito Santo, agora não adianta buscar mais. Acabou o tempo de servir a Deus, agora não tem mais tempo. Acabou o tempo de administrar talentos, não tem mais talentos. Acabou, passou, foi embora. Na continuação, Jesus disse assim, vocês precisam estar apercebidos. Para isso vocês vão ter que vigiar. Sabe o que é vigiar? Ser sentinela, atento. Não embarca em qualquer tipo de coisa sem saber para que veio.
Então nós embarcamos em muitos projetos que eles vão congestionar a nossa vida, que a gente nunca, como um bom sentinela, diz: quem é? De onde vem? O que é? Não, você vai abraçando. Você faz isso, você assiste aquilo, você faz aquilo, você faz aquilo, e você vai se congestionando. E nós vamos indicando um para o outro. E vamos repassando, e repassa, e repassa. E vamos congestionando. E Jesus disse: vocês vão precisar vigiar, sentinela. Vocês vão precisar orar, fazer uso deste recurso que Deus colocou à nossa disposição, que é falar com Ele em nome de Jesus, para nós não perdermos essa capacidade de ouvir a sua voz. O cristão tem que ficar desesperado se ele, na sua vida cristã, não percebe mais Deus falar com ele. Isso é assustador. Isso não pode ser uma coisa normal. Tem que ficar apavorado se ele orar e não sentir que a sua oração é viva, se ele cantar e o seu louvor não é vivo, se ele perceber que o seu cristianismo não é vivo. Por quê? Porque você é um nesse mundo. Não deixa o mundo te levar, não. Não deixa o mundo te seduzir, te empurrar. O mundo tem muitas coisas, é um mundo de coisas para você. Mas, na verdade, você vive só com você, você não precisa de nada do mundo. O tempo vai passando e o mundo vai se atualizando, mas a armadilha é a mesma. É fazer com que as pessoas vivam uma vida que elas não percebam aquilo que está acontecendo com elas, em volta delas, no mundo delas. Nós podemos viver uma vida normal como todo mundo vive, mas o tempo todo você precisa estar apercebido. Lucas registrou uma fala de Jesus em que ele falou assim: olha, as pessoas serão seduzidas pelo mundo, pelos seus muitos afazeres, e esse dia os pegará como um laço. Estai, pois, vós apercebidos. Amém, queridos? É a nossa missão espiritual de todos os dias. Eu sei que você tem a sua missão de trabalho, você tem a missão de família, você tem a missão disso, a missão daquilo, mas coloque na sua lista de coisas prioritárias. Eu não posso viver nem um dia sem estar percebendo o que está acontecendo comigo, à minha volta, na minha vida. Deus está guiando o seu povo e eu sou o seu povo, eu preciso ouvir a sua voz. O cristão deveria, quando faltasse num culto, ele deveria no outro dia perguntar para alguém que veio: olha, o que foi que Deus disse? Porque Deus disse que Ele enviaria o seu Espírito para falar às igrejas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele deveria perguntar o que foi que Deus disse. E anotar, falar: isso daí eu tenho que fazer, Deus está guiando o seu povo. Qual foi a palavra? Qual foi a orientação? Qual foi o testemunho? O que aconteceu? Palavra de Deus, eu quero saber. Porque Deus está guiando seu povo na terra e eu quero saber o que Ele está falando. Porque Ele está falando, eu tenho que obedecer. Se Ele mandou marchar, eu tenho que marchar. Se Ele mandou parar, eu tenho que parar. Se Ele mandou amar, eu tenho que amar. Se Ele mandou perdoar, eu tenho que perdoar. Deus está guiando seu povo. Se Ele mandou servir, eu tenho que servir. Se Ele mandou orar, eu preciso orar. Se Ele mandou jejuar, eu preciso jejuar. Senão a voz do Espírito Santo vai ficando distante e aquilo que eu tinha vai sumindo. Quantas pessoas não ouvem mais a voz de Deus? Já ouviram um dia. Foi Deus que rejeitou, elas perderam? Jesus disse: não tem nada a ver com Deus. Foi a dureza do coração. Deus se cansou de falar com corações empedernidos, empedrados. Até que Ele falou: não vou falar mais com eles. Eles vão ouvir, mas não vão ouvir. Eles vão ver, mas não vão ver. Eles não entenderão mais nada. Vou continuar guiando aqueles que de bom grado ouvem a palavra de Deus. Então, queridos, palavra de Deus para o nosso coração. Coloque gosto nas coisas de Deus. Coloque prazer. Coloque alegria. A Bíblia diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Os anjos de Deus têm todo o seu prazer em Deus. O dia que nós tivermos prazer em Deus e nas coisas de Deus, não faltará prazer para as demais coisas. O dia que nós perdermos o prazer de viver em Deus, as outras coisas deixarão de ser prazerosas. Por isso que o mundo está ficando sem cor, sem sabor. Porque a nossa vida, ela funciona nele. Nós fomos criados por Ele, nele, ela funciona nele. Tudo que está certo em Deus, dá certo com os outros. E os tempos são difíceis. Nós somos uma geração
que se a gente não colocar sentido na vida, a vida te arrasta. E quando você vê, Deus é o último da fila. Não tem nada para fazer hoje, então eu vou na igreja. Claro que uma pessoa que se aproxima de Deus assim, dificilmente ela vai ouvir Deus falar alguma coisa. Porque Deus, Ele já veio do céu à terra ao nosso encontro. Mas Ele não vai ficar rastejando aos nossos pés. Deus veio do seu trono de glória em Cristo Jesus e terminou numa cruz por mim. O que eu quero mais? O que Ele tem que me provar mais que Ele me ama? O que eu pediria para Ele fazer por mim, para me convencê-lo que Ele veio ao meu encontro individualmente, pessoalmente, por mim, que Ele ainda não tenha feito? O problema está em nós somos influenciados pelo meio em que vivemos. E o tempo em que vivemos, da ciência multiplicada, geração online, nós fazemos parte dela. Nós estamos no pacote das 10 virgens, nós sabemos do noivo. Nós estamos nessa estatística aqui, de 100%. 100% dessas pessoas que sabem de Jesus, que Ele voltará para buscar o seu povo, 50% delas na parábola de Jesus vão ficar. Eu não quero fazer parte dessa estatística dos 50% loucos. Não quero que você faça parte deles. E os loucos não é quem a gente acha que é. Os loucos é que praticaram um cristianismo louco. Viveram uma vida para Deus sem ser guiados pelo Espírito. Eles fizeram o que dava na cabeça deles. Eu acho que Deus gosta disso. Mas quem falou que eu acho tem algum valor? Eu pensei, eu achei, eu entendi. Não, Jesus disse, o Espírito Santo vos guiará, Ele vos ensinará, Ele vos fará saber, Ele vos revelará. Então, tudo que você quiser ser guiado, aprender e revelado, o Espírito Santo já revelou, está revelando. Esse é o caminho seguro da verdade e da vida. Os outros, é um cristianismo sem o Espírito Santo. As virgens loucas, quando viram que chegou o noivo, ela falou, não temos o azeite, símbolo do Espírito Santo. Não há nenhuma dificuldade de interpretar isso. Todos são unânimes intérpretes da Bíblia, dizendo que Jesus estava falando do Espírito Santo que nós receberíamos. Aí quando chegou a hora de encontrar com Deus, quem é que vai nos levar lá? É o Espírito Santo. Meu tempo de religião, nada disso adianta, é o Espírito Santo. Porque o corpo não vai, quem vai é o Espírito e a alma, e quem vai conduzir é o Espírito Santo de Deus. Quem está sendo conduzido pelo Espírito Santo durante o tempo que ele teve no corpo, ele continuará sendo conduzido pelo Espírito Santo fora do corpo. Quem não teve o menor contato e nunca foi conduzido pelo Espírito Santo no tempo que ele viveu no corpo, por que ele deveria ser conduzido agora só porque ele deixou o corpo? O corpo só é uma casa. A Bíblia fala que o corpo é uma casa, é uma habitação por um tempo. Então esse relacionamento, esse direcionamento, essa percepção, ela tem que estar viva desde já, desde sempre. Nós temos que colocar isso no nosso dia a dia, na nossa agenda. Se você não colocar isso na sua agenda diária, comece colocando ela na sua agenda semanal. Até você trazer isso para a sua agenda diária. E talvez 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, estar apercebidos. Para você ter percepção do que está se passando, você não precisa parar o que você está fazendo. Se você estiver dirigindo, você não precisa parar o carro. Se estiver arrumando cozinha, não tem que parar o trabalho. Se você estiver fazendo qualquer coisa, não. Você pode colocar sentido em tudo que está acontecendo à sua volta, ajudado pelo Espírito Santo em segundos, em momentos. É só uma questão de não perder a fé e essa conexão que a Bíblia chama de comunhão. Comunhão espiritual. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Quero orar com você. Se Deus falou ao seu coração e você tem alguma coisa a dizer para Ele, faça isso agora. Que alegria, que privilégio saber que nós podemos falar com Deus porque Ele ainda está disponível. Nós podemos rever decisões. Nós podemos rever conceitos. Nós podemos mudar. Temos essa capacidade dada por Deus de você mudar coisas que você pensou e quer pensar diferente, que você falou e quer falar diferente. Esse é o momento. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Deus, por estarmos aqui na tua casa. Obrigado, Senhor, por esse momento em que nós acabamos de meditar na sua palavra.
nós a recebemos, Deus, como sua palavra para a nossa vida. Nós somos necessitados dela. Nós precisamos dela a cada dia do nosso viver. Nós queremos, ó Deus, como teu povo congregado, dizer que nós aceitamos a sua palavra e que nós queremos praticá-la. Queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor nos guarde de perdermos essa capacidade que o Senhor nos deu de perceber a vida, de perceber os acontecimentos espirituais à nossa volta, de perceber, ó Deus, o cumprimento das tuas promessas, de perceber, ó Deus, a ação do teu Espírito Santo no mundo, de também, ó Deus, percebermos a ação do mal, destruindo, roubando, escravizando, empobrecendo, ferindo. Que o teu povo, ó Deus, tenha essa capacidade de discernir, de perceber, de entender aquilo que está acontecendo na sua vida. Dá-nos, ó Deus, este coração terno, sensível à tua voz. Que todos nós aqui tenhamos essa experiência de, ao menor sinal, ao menor toque, entender o que o Senhor está falando. O chamado para ouvir, o chamado para servir, o chamado para atender, para orar, para vigiar. Deixar, ó Deus, o teu Espírito Santo nos conduzir, nos dirigir na nossa vida normal, na nossa vida diária, na nossa vida que vivemos em pleno século 21. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor está conduzindo o seu povo, que o teu Espírito Santo está fazendo a sua obra na terra e que o Senhor tem um plano, ó Deus, para realizar na nossa vida. Pai, é no nome de Jesus que nós oramos. Que todos, Senhor, todos possam receber do teu Espírito Santo essa capacidade, essa sensibilidade, essa percepção de ouvir a tua voz, de perceber os teus impulsos, o teu direcionamento, conduzindo o seu povo na face da terra, para que o seu nome seja glorificado em nossa vida. Em nome de Jesus oramos. Amém. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.